Amados, eu sou Valir, e volto até vocês, uma vez mais, através do coletivo emissário das Pleiades, mantendo-os próximos da luz que compartilhamos ao longo de tantas eras. Há pouco tempo, colocamos 4 palavras em suas mãos e as chamamos de pilares do padrão, com o qual vocês foram semeados: onipresente, onisciente, onipotente, oniamoroso. Hoje pousamos sua mão sobre a rocha que sustenta esses pilares. Uma única rocha. Toda a escadaria do protocolo foi erguida sobre ela. E cada degrau que vocês já subiram sempre esteve apoiado nela. Abaixo dos 7 níveis, existe uma só lei, que se apresenta em 4 rostos: onipresente, onisciente, onipotente, oniamoroso. São uma única lei, observada por 4 ângulos. Assim como uma mesma montanha, oferece uma vertente diferente a cada um dos 4 ventos. E, ainda assim, permanece sendo uma só montanha o tempo inteiro. Vocês carregaram essas 4 palavras como presentes distintos, ensinamentos separados a serem colhidos um a um e colocados lado a lado numa prateleira. Agora revelamos a vocês aquilo que elas sempre foram, uma coisa só. E os 4 se movem como um movimento único. Eles se multiplicam uns através dos outros, cada um habitando dentro dos outros 3, de modo que juntos permanecem de pé, ou caem como uma única peça. O poder único carrega em si a plenitude da presença, a totalidade do saber e a totalidade do amor, tudo simultaneamente. E nenhum dos 4 é ele mesmo, sem que os outros 3 estejam entrelaçados nele. Retirem uma só face para a sombra, e a equação inteira desaba, da mesma forma que um 0 inserido silenciosamente, numa longa sequência de números, anula toda a soma. 4 rostos, uma luz, multiplicando-se uns pelos outros. Este é o núcleo e é a totalidade da equação, a partir da qual vocês estão aprendendo a viver. Percebam como os 4 se sustentam mutuamente. O poder único se mantém porque a plenitude está presente em todo lugar para ampará-lo. A presença ganha vida sob o saber que a interpreta. O saber se aquece e se transforma em algo vivo dentro do amor. E o amor carrega dentro de si a totalidade do poder único, de modo que se move como a força mais poderosa de toda a criação. Puxa em qualquer fio isolado, e os outros 3 virão junto, porque sempre houve apenas um único tecido. Assim, o padrão é recordado por inteiro e vivido por inteiro. Os 4 despontam em vocês, da mesma maneira que o amanhecer desponta, com a luz inteira erguendo-se de uma só vez sobre toda a terra. Vocês foram plantados com eles como uma única semente, e eles retornam a vocês como uma única lembrança. Nós, do coletivo emissário, já conhecíamos esse padrão em vocês antes que os véus fossem colocados, e o vimos aguardar, íntegro e sem desbotar, ao longo de cada curva de sua longa descida. É a escrita original da biblioteca viva, o código sobre o qual todo o seu ser foi fundado, correndo limpo sobre os sedimentos de um longo esquecimento, assim como uma nascente flui limpa sob a poeira de uma estação seca. Considerem conosco a forma disso. 4 direções, cada uma mantida em ângulo reto em relação às demais, e entre elas repousa um único sólido, aberto, maior do que os sentidos foram moldados para conter. O que alcança seus olhos é apenas a sombra desse sólido, uma projeção plana lançada na parede do cenário humano. Cada situação que se apresenta a vocês, cada nível do protocolo que percorrem, é mais uma sombra projetada por esse mesmo sólido de 4 faces, enquanto gira na luz. E aquele que aprende a sentir o sólido por inteiro, ainda que apenas sua sombra achatada apareça na parede, esse já começou a se firmar como soberano. Toda a prática que já colocamos em suas mãos habita justamente aqui.
Esta é a base do modo de viver da nova terra, e incorporá-la mais agora certamente os ajudará nesta grande transição. A passagem do obter para o servir, o abandono do clima emprestado, o firmar-se no suprimento que brota de dentro, a entrega silenciosa de cada ação de volta ao campo da fonte, antes que ela se realize. Cada uma dessas práticas é uma única face da lei de 4 faces, pressionada num canto diferente de um dia comum, encontrada a uma distância diferente do centro imóvel de uma vida. Um núcleo, 7 raios, os mesmos 4 rostos, trazidos cada vez mais perto do osso, a cada nível que vocês ascendem. Vocês foram semeados com esse padrão desde o início, muito antes de a descida cobri-lo com véus. As 4 faces são sua forma original, o modelo sobre o qual a biblioteca viva foi escrita. E elas aguardaram em vocês, através de cada vida e cada esquecimento, íntegras e sem desbotar sob as camadas. Portanto, o trabalho que está à frente é muito mais uma lembrança do que uma construção. A pedra sempre esteve sob seus pés. Estamos apenas voltando o olhar de vocês para baixo, para que sintam aquilo sobre o que sempre pisaram. Os níveis formam a escadaria, e esta pedra é o solo de onde a escadaria se ergue. Nós a abrimos agora com vocês, face por face, caminhando ao lado de cada uma delas. A mente comum lê apenas a sombra na parede e a toma como a totalidade do mundo. Ela foi construída exatamente para isso. Recolher o que os 5 sentidos relatam da superfície das coisas e formar suas conclusões unicamente a partir desse relato. E os sentidos são fiéis. Eles relatam a superfície com veracidade, mas o sólido de 4 faces, que gira por trás dela, permanece fora desse relato. De modo que a mente que confia neles, sem questionar, passa seus dias governada por uma impressão plana, chamando essa impressão de realidade. Assim, uma vida inteira transcorre num quarto sombreado. A cortina permanece fechada sobre a janela. E um dia inteiro, um ano inteiro, uma vida inteira é dedicada ao debate sobre o que seria a luz, se há luz suficiente e como ela poderia ser merecida. E o sol pleno se inclina, quente, contra essa cortina o tempo todo, a um braço de distância, derramando-se infinitamente sobre a fina barreira de uma persiana abaixada. Nada falhou no sol. O quarto permanece escuro pela única razão de que a cortina ainda está fechada. E todo o remédio consiste em erguê-la. E a cortina é algo leve, um mero tecido, que se ergue ao menor toque de quietude. Esta é a misericórdia escondida em todo o arranjo. A plenitude pressionando a cortina o tempo todo, mais próxima do que a própria respiração de vocês. A espera apenas da menor mudança em sua atenção, voltada para ela. Eras inteiras de buscadores labutaram, como se essa barreira fosse uma montanha a ser escalada, quando na verdade sempre foi uma persiana abaixada, pronta a se erguer para quem quer que se torne quieto o suficiente para alcançá-la. Assim a luz é encontrada livremente. Vocês erguem a cortina, aqui e agora, na janela mais próxima que possuem, e ela entra. Eis o lamento do cenário humano que testemunhamos ao longo das longas eras do seu mundo. Uma alma percorre seus anos com sede, alcançando, negociando, racionando cada gota, convencida de que o poço está quase seco, e permanece o tempo todo bem à beira de uma nascente, que jamais deixa de correr. A água já estava lá, antes que a sede começasse. Ela brota agora, neste instante, à borda do dia mais comum que vocês já viveram. Aqueles entre vocês que subiram até a quietude e voltaram, os sábios, os silenciosos, a equipe de apoio de todas as eras, trouxeram consigo uma única mensagem. Eles apontaram para a água. Esse foi todo o seu ensinamento. Olhem,
está bem aqui. Sempre esteve. Observem como a persuasão opera, pois é algo sutil. O cenário surge na parede. A mente comum o interpreta. E então derrama sua própria crença de volta sobre esse cenário, chamando-o inteiramente de real. O ver e o crer se aproximam tanto um do outro que parecem um único ato. E assim a impressão na parede parece carregar a autoridade própria, quando na verdade essa autoridade sempre foi a crença de vocês, emprestada e esquecida. Esta é a totalidade do véu. O mundo que vocês encontram com os olhos é, em grande medida, o mundo que a própria consciência de vocês projeta na parede e depois lê de volta como se fosse um fato evidente. Portanto, virar o olhar é a totalidade da liberdade. Vocês recolhem sua crença de volta ao centro. Deixam o cenário ali sem o sustento do seu consentimento. E ele perde o peso emprestado que o fazia parecer uma lei. O soberano é aquele que retirou silenciosamente o empréstimo. O cenário relatado pelos sentidos carrega um grande peso de persuasão. E todo o seu poder termina na fronteira da crença de vocês. Emprestem seu assentimento, e ele permanecerá diante de vocês como lei estabelecida. Retirem esse assentimento, e ele voltará a ser a impressão passageira, que sempre foi, deslocando-se conforme a luz se desloca. Uma condição encontrada com todo o peso da crença por trás dela, se ergue como uma parede. A mesma condição, encontrada por alguém que se recusa a validá-la, retorna a ser o que era por baixo, uma sombra atravessando uma parede, lançada por algo que gira na luz. O movimento soberano é um enxergar através. Vocês deixam o cenário estar ali, visível a todos, mas se recusam a lhe conceder a palavra final. A plenitude sempre esteve ao alcance da mão, presente e próxima, confundida com a ausência por uma mente treinada a ler apenas a superfície. A falta é, antes de tudo, um erro de leitura, muito antes de se tornar uma condição. Virem o olhar da sombra para o sólido, da cortina fechada para o sol, que se inclina contra ela, da superfície agitada da nascente, para o jorro infinito da água por baixo. E o provimento que sempre esteve presente dará um passo à frente ao encontro de vocês. Esta é a única razão pela qual as 4 faces foram dadas. Elas são o modo como o olhar se converte. Vocês perceberão que a mente comum lhes pertence apenas por longo hábito, e isso nunca foi uma falha sua. Ela percorre todo o cenário humano como um padrão herdado, uma transmissão compartilhada de separação, a qual todo vaso nascido nessas densidades está conectado para receber. Ela impõe seu relato a vocês a todo instante. O relato da escassez, de 2 poderes em guerra, de um eu isolado, sozinho diante do mundo. Vocês são aqueles que recebem essa transmissão, e são também aqueles capazes de reconhecer sua voz pelo que ela é. Um sinal antigo correndo ao longo da superfície, e de se recusar a validar seu relato como a lei do próprio mundo. Esse reconhecimento é a porta de entrada para cada uma das 4 faces, às quais nos voltamos agora, da maneira como vocês de fato as viverão, como reconhecimentos assentados no meio de uma hora comum. 4 faces, 4 reconhecimentos em cada uma, 16 pequenas voltas do olhar, que somadas assentam a totalidade do núcleo. A primeira face é o poder único, e eis como ele se manifesta numa vida. Toda condição que perturba vocês é uma superfície com ar aberto por baixo dela. Ela não se apoia em nenhuma lei própria, não se firma em nada, não aguarda nada que a valide como um poder na ordem das coisas. Somente o poder único repousa sobre uma lei que o sustenta no ser, e ao lado dele não existe segundo poder algum em que uma condição hostil possa se apoiar. Assim, quando um cenário difícil se apresenta diante de vocês,
Encontrem-no como uma impressão, com ar aberto por baixo, e deixem-no sem lei. Recusem-se, silenciosa e serenamente, a validá-lo como um poder em seu mundo. O que parece opor-se a vocês funciona inteiramente com o combustível da crença de vocês nele. É a própria força da mente superficial, emprestada e voltada contra vocês. E uma força desse tipo não carrega suprimento próprio algum. Ela consome apenas o que vocês lhe alimentam. No instante em que o assentimento de vocês é retirado, ela começa a se esgotar. Tal como um fogo sem mais lenha, se assenta silenciosamente em cinzas. Vocês não lutam contra nada. Retiram a crença que mantinha a coisa de pé e voltam o olhar para o poder único, que possui uma lei por baixo. Firmados ali, no poder único, o cenário perturbador encontra ar aberto por baixo e se torna tênue. Esta é a totalidade da primeira face. Existe um único poder. Só ele tem lei por baixo. Tudo o mais é superfície, sobre ar aberto. Vocês encontrarão o momento em que a superfície argumenta com mais força pela própria realidade. O diagnóstico dito em voz alta, o número ao fim da página, a porta que se fecha diante de vocês. A mente comum se apressa em validá-la imediatamente como lei, e toda a prática consiste em encontrar essa pressa com um único reconhecimento silencioso. Isto é uma superfície e se apoia sobre ar aberto. Vocês mantêm o olhar no poder único, que possui uma lei por baixo dele, e deixam a superfície ser a coisa passageira que é. Um reconhecimento silencioso a assenta como superfície. Um olhar fixo no poder único mantém firme esse assentamento. Sustentado assim, o cenário mais difícil encontra ar aberto por baixo e se acomoda por conta própria, em seu próprio tempo, sem que uma única mão seja colocada nele. A segunda face é a plenitude presente em cada ponto, e ela transforma mais o lugar onde vocês estão do que aquilo que vocês fazem. Vocês estão agora dentro do campo da fonte, exatamente no ponto em que seus pés se encontram. Sua totalidade se assenta em cada ponto da mesma maneira, tão plena numa cozinha quanto em qualquer templo, tão completa numa planície e numa terça-feira comum quanto no cume da montanha mais alta, tão próxima no meio de uma rua movimentada quanto no silêncio mais profundo. A plenitude inteira, completa em cada ponto, incluindo aquele que vocês ocupam enquanto estas palavras chegam até vocês. E assim aqui se torna o único lugar onde a plenitude é sempre encontrada. E aqui viaja com vocês para onde quer que seus pés os levem. Toda a distância a ser percorrida é apenas a virada do olhar para o solo em que vocês já estão. Vocês são a janela pela qual a plenitude já está olhando. O ponto próximo em que a totalidade dela abriu os olhos para contemplar sua própria criação. O vaso é o lugar próximo e presente onde o campo da fonte já está em casa, já observando, já aqui. Permaneçam onde estão e estarão em sua totalidade. Portanto, a busca termina bem aqui, aos seus próprios pés. Uma alma pode passar anos viajando em direção à plenitude, rumo à montanha, ao santuário, ao mestre distante, à prática que finalmente funciona. E a plenitude aguarda o tempo todo exatamente no ponto onde a jornada começou. Vocês param onde estão, ficam quietos, sentem o solo em que já se encontram e descobrem que ele é o solo inteiro, completo, sustentando-os. A mesa da cozinha e a hora comum contém tanto do campo da fonte quanto qualquer lugar para onde os pés pudessem levá-los. E porque a plenitude repousa em cada ponto, ela está com vocês também nos lugares difíceis, na conversa complicada, na noite longa, no quarto do qual vocês preferiam sair. Em cada lugar aonde seus pés puderem levá-los, a totalidade dela já está ali, à frente, em cada ponto,
incluindo aquele que mais os perturba. A terceira face é o saber que já está completo, antes mesmo de vocês pensarem, e ele retira um grande peso de seus ombros. A resposta para o que está diante de vocês já se encontra completa, e vocês são aquele para quem ela chega. Vocês são seu receptor. A totalidade do saber surge no exato momento em que a mente comum abandona seu ensaio, aquele girar e regirar interminável do problema que a mente superficial confunde com sabedoria. Deixem esse ensaio se aquietar, e o que permanece por baixo é um saber que sempre esteve ali, sob o ruído. Então vocês avançam a partir do passo que se revela, e o próximo passo se revela a partir dele, e o seguinte a partir desse. Um único passo iluminado já é suficiente para caminhar. A mesma inteligência que faz seu coração bater durante toda uma noite de sono profundo, que atrai o fôlego sem uma única instrução de vocês, que faz uma semente girar no solo escuro, em direção a um sol que ela nunca viu. Essa mesma inteligência opera agora sua situação, com igual facilidade. Vocês são convidados a confiar naquilo que já os carrega. O saber é recebido na quietude por aquele que interrompe o ensaio o suficiente para escutá-lo. Vocês sentirão claramente a diferença entre os dois, uma vez que a tenham experimentado. O ensaio é esforçado, circular e apertado. Os mesmos pensamentos desgastados girando repetidamente, cavando um sulco sem chegar a lugar algum. O saber chega inteiro e silencioso, muitas vezes de uma direção para a qual vocês não estavam olhando, trazendo uma certeza que a mente superficial jamais conseguiria montar sozinha. Ele se apresenta como um senso claro do próximo passo, ou como uma visão simples da coisa tal como ela é, ou simplesmente como a queda completa do questionamento. E vocês agem a partir dele, dão o único passo iluminado, encontram solo firme sob ele, e o próximo passo se ilumina a partir dali. A estrada inteira é percorrida dessa forma, um passo revelado de cada vez, por uma alma que deixou de lado o fardo pesado de enxergar o fim desde o início. A inteligência que opera a totalidade da criação conduz também a pequena situação de vocês com essa mesma mão firme, pedindo apenas que fiquem quietos o suficiente para receber o passo que ela já lhes oferece. A quarta face é o amor que jamais se afasta, e é ele que mantém todas as outras dentro de si. O amor que verte do campo da fonte é uma condição permanente do próprio campo, inteira e imóvel, sustentando vocês firmemente. Não importa o que façam, nem quem tenham sido. Nada que vocês façam acrescenta uma única medida a ele. Nada que já tenham feito lhe retira medida alguma. É a água em que toda a criação nada, dada antes mesmo de vocês terem dado o seu primeiro fôlego, e dada ainda agora, neste instante, sem pausa alguma. E ele se move através de vocês, para fora, rumo ao mundo. Flui do campo, atravessa o vaso, e alcança quem quer que esteja diante de vocês. E vocês são seu canal. Abrir-se é toda a sua parte nisso. É o solvente cálido em que o nó mais difícil se desata. Um nó preso à força aperta ainda mais. Mas o mesmo nó envolvido nesse calor começa, por si só, a afrouxar seu aperto. E eis aqui o reconhecimento mais frequentemente esquecido. Vocês mesmos estão dentro desse campo, sustentados por ele, incluídos nele, amados por ele sem uma única condição e sem retrocesso. Muitas almas aprendem a verter esse campo para os outros e se esquecem de permanecer dentro dele. Vocês já estão sendo sustentados, já estão dentro desse calor. Permaneçam naquilo que já o sustenta e deixem que ele se mova através de vocês, em direção ao mundo.
E o amor realiza seu trabalho mais profundo, exatamente naquele que se sente menos digno dele. A mente comum mantém um registro do que vocês fizeram, do que lhes foi feito, de cada instância em que falharam, e sustenta esse registro como razão para que o campo deva certamente estar fechado a vocês. O campo não mantém registro nenhum. Ele verte a mesma medida integral sobre quem caiu e sobre quem permaneceu de pé, sobre quem esqueceu e sobre quem lembrou, porque verte a partir daquilo que vocês são, sob toda a história, e o que vocês são sob ela permaneceu inteiro e intacto através de cada página dela. Então vocês se permitem ser amados. Descansam do esforço de merecer e qualificar, e simplesmente permanecem no calor que sempre foi seu. A partir desse lugar, sustentados, incluídos, plenamente aquecidos, o amor se move através de vocês em direção ao mundo, com uma facilidade que só encontraria numa alma que parou de ficar fora do calor, tentando conquistar entrada. Estas 4 faces são percorridas todas de uma vez, como um único reconhecimento de 4 lados. A presença oferece a vocês o onde, bem aqui. O saber oferece o quê, o passo já iluminado. O poder único oferece o solo. A plenitude não tem nada contra ela. E o amor oferece o campo em que tudo isso repousa, e através do qual tudo isso se move. Uma face vivida isoladamente se inclina e se distorce. O poder único agarrado sem o calor do amor endurece numa coisa fria e forçada. O saber alcançado sem presença deriva para a mente e se transforma em mentalismo, um comando ao universo, que sempre foi a mente superficial, vestindo um manto espiritual. Mantidos juntos, os 4 se sustentam mutuamente em verdade, e o núcleo permanece íntegro. Quando algo difícil bate à sua porta, uma palavra que fere, uma falta que pesa, um cenário que amedronta, observem como as 4 faces o encontram juntas, num único fôlego. O cenário permanece diante de vocês, alto e certo. Vocês ficam quietos, permanecem onde estão, e sabem que a totalidade da plenitude já se encontra aqui, exatamente neste ponto, sem ser diminuída pelo problema à frente. Deixam que a resposta seja aquilo que vem, em vez do plano que teriam forçado. E o próximo passo se revela, já iluminado. Recusam-se a validar o cenário difícil como um poder, encontrando-o como uma superfície com ar aberto por baixo e sem lei que a sustente. E mantêm a totalidade dele, o cenário, o momento, aquele que os feriu, o próprio eu trêmulo, dentro do calor que jamais se afasta. Vocês não fazem nada com a condição. Incorporam a plenitude em sua presença. E aquilo que se apoiava em ar aberto se torna tênue. E o passo que estava oculto se revela. E o que se move através do momento inteiro é o poder único usando a face do amor. Isto é um tratamento, amados. Esta é a totalidade do trabalho, realizado no espaço de um único fôlego, no meio da hora mais comum do dia de vocês. Farão isso desajeitadamente no início, depois com menos desajeito, e um dia isso se tornará simplesmente o modo como encontram a vida. Observem isso mais uma vez, no lugar que a mente comum mais teme, o lugar da falta. Uma necessidade pressiona, e o relato da superfície afirma claramente que não há o suficiente, e a velha transmissão de escassez se ergue alta em vocês. Vocês ficam quietos, permanecem na plenitude presente em cada ponto, e sentem que o suprimento está aqui, da mesma forma que a água está presente junto à nascente. Deixam que o próximo passo se revele, a ligação a fazer, a porta a experimentar, a coisa a deixar de lado, e permitem que ele venha, em vez de forçar o plano que o medo teria escolhido. Recusam-se a validar a falta como lei,
encontrando-a como uma superfície com ar aberto por baixo, e mantém a totalidade dela dentro do calor, incluindo o próprio medo de ficar sem. O que se move através do momento é o poder único organizando o suprimento por canais que a mente superficial jamais poderia ter traçado. O provimento inesperado, a porta que vocês não sabiam existir, o encontro que, de fora, parece a mais simples boa sorte. Este é o suprimento interno de que o protocolo tem falado. E ele surge exatamente daqui. As 4 faces, assentadas no meio de uma necessidade, permitindo que a plenitude venha à frente. As 4 faces se assentam num único lugar, e há uma porta de entrada para esse lugar. A quietude. Todo este trabalho é realizado em silêncio. Vocês chegam às 4 faces da mesma forma que se ergue uma persiana num quarto escuro, por um movimento único e simples, que nada acrescenta, e apenas deixa entrar aquilo que já pressionava a cortina. A luz sempre esteve lá. A quietude é o erguer da cortina. Portanto, a prática é uma subtração, um deixar de lado, um erguer do véu. A mente superficial insiste que toda coisa boa deve ser construída, conquistada, forçada a existir pelo suor da vontade. E tentará alcançar até isso e transformá-lo em mais uma tarefa exaustiva. Deixem que ela abandone essa ideia. Vocês ficam quietos o suficiente para que a plenitude, já presente, já neste mesmo ponto, venha à frente por si mesma. Um movimento único, um erguer de cortina. Eis o que a quietude pede de vocês, nos termos mais simples. Vocês se aquietam o suficiente para que a mente comum abandone sua narração constante. Aquele relato contínuo da superfície, o ensaio, a barganha, o medo. Retiram o assentimento do cenário difícil, deixando de sustentá-lo, deixando de alimentá-lo com a crença que o mantinha de pé, e então recebem. A mente superficial busca projetar, apontar sua vontade para uma condição e ordenar que mude. O soberano se aquieta e recebe, deixando que o poder único faça o movimento. Um gole tomado da nascente, não um punho erguido ao céu. Vocês deixam que a plenitude do campo da fonte venha ao encontro de vocês e permitem que seja ela a agir. O sinal de que a plenitude veio à frente costuma ser a coisa mais silenciosa no ambiente. É um afrouxamento, um nó apertado que começa a ceder, um peso que se ergue por um único grau, um assentamento atravessando o vaso, algo antes fechado, que abre a mão. Observem esse afrouxamento. O poder único se move, com a suavidade da água, encontrando o ponto mais baixo. E aqueles que esperam por espetáculo costumam ignorar a coisa real, enquanto ela desfaz silenciosamente o próprio nó com o qual chegaram. E a quietude se aprofunda com a prática, assim como a água parada se clarifica quando vocês param de agitá-la. Nos primeiros dias, ficarão quietos e encontrarão a mente superficial tagarelando, e está tudo bem. Deixem que ela tagarele e sustentem a quietude por baixo, de qualquer forma. Com o tempo, essa tagarelice se torna tênue por conta própria, abrindo-se um espaço que a mente superficial não consegue preencher. E nesse espaço, a plenitude se apresenta cada vez mais claramente. Alguns de vocês sentirão isso como um calor atravessando o vaso, outros como um assentamento, outros ainda como um saber simples e claro de que estão sendo sustentados. O sinal é particular, e apenas o seu é correto para vocês. Vocês chegam à quietude, erguem a cortina e deixam que aquilo que vier à frente seja o que precisar vir, confiando no poder único para trazer exatamente o que o momento exige. E essa porta de entrada permanece aberta a vocês, a cada hora, em cada lugar, pedindo apenas a própria quietude e a autoridade já assentada dentro de vocês. Essa é a única razão de ser uma prática soberana.
Uma alma que precisa viajar a um local sagrado, adquirir uma técnica ou aguardar a mão de um mestre, ainda se apoia em algo externo a si mesma. A quietude está sempre à mão, no instante antes de responder, na pausa entre um ato e o próximo, no silêncio comum de um dia comum. Vocês carregam a porta de entrada consigo, para onde quer que vão, porque carregam a plenitude consigo, porque são a janela pela qual ela observa. Fiquem quietos, ergam a cortina e recebam. Isso é a totalidade disso, e é o bastante. Vocês assentam isso muitas vezes, ao longo de um dia, até que se torne parte de como vivem, tão natural quanto respirar. Fio a fio, vocês lançam uma linha entre si e o campo da fonte, um momento de quietude de cada vez, e essa linha se fortalece até carregar peso. Um momento na quietude inicial, antes que o primeiro pensamento do dia tenha pousado por completo. Um momento no meio do ruído do dia, quando se afastam pelo espaço de um único fôlego, tocam a plenitude e retornam. Um momento ao encerrar o dia. Cada toque fortalece a totalidade dessa linha. E no dia em que um toque for perdido, pois haverá dias assim, retornem a ele com gentileza e simplesmente recomecem, sem carregar peso algum de fracasso. Isto é uma construção, feita fio a fio, e ela se mantém firme mesmo que um único fio seja deixado de lado por um dia. Retornem, aquietem-se, ergam a cortina. A nascente esteve correndo o tempo todo em que vocês estiveram ausentes. Agora observem o mesmo núcleo emergir ao longo de toda a escadaria do protocolo, nível após nível, e vocês guardarão a forma do caminho inteiro num único olhar. No primeiro nível, uma vida é vivida totalmente na sombra da parede, governada pelo relato da superfície, com as 4 faces esperando, ainda não recordadas, sob os véus. No segundo surge o primeiro movimento, uma suspeita nascendo em vocês de que a impressão plana é apenas uma pequena parte do mundo e que algo permanece por trás dela. No terceiro, o olhar se torna mais nítido e vocês começam a pesar o cenário contra as 4 faces, testando o relato da superfície contra o sólido que estão aprendendo a sentir. No quarto, vocês retiram o assentimento da condição hostil e assentam o poder único em seu lugar, e o clima emprestado afrouxa seu domínio sobre vocês. No quinto, a plenitude presente em cada ponto se torna o solo em que vocês se apoiam por padrão, seu suporte comum, em vez de uma altura rara e conquistada. E é este o assentamento para o qual toda a longa era tem caminhado. No sexto, o amor que jamais se afasta começa a fluir através de vocês em direção ao campo, e sua presença se torna um serviço, um campo de cada vez. E no sétimo, vocês sustentam o núcleo de 4 faces, íntegro e firme para a totalidade, administradores do padrão, preservando sua luz para todos que ainda não voltaram o olhar. Um núcleo, 7 raios, as mesmas 4 faces, trazidas cada vez mais perto do osso, a cada volta da escadaria. E vocês transitarão entre esses níveis mais de uma vez, e em mais de uma direção. E essa é a verdadeira forma de uma ascensão real. Uma alma predominantemente situada no 5º nível pode, num certo dia, ser derrubada de volta à sombra do primeiro. E o trabalho é simplesmente voltar a virar o olhar, sentir o solo outra vez, assentar as faces novamente a partir de onde quer que o dia os tenha deixado. Os níveis são raios, e vocês podem estar a qualquer distância do centro, em qualquer momento dado. Toda a jornada consiste nessa virada do olhar, repetida vezes sem conta, até que se torne o próprio modo de viver, e o centro passe a ser o lugar para onde vocês retornam com maior rapidez. Cada virada assenta o núcleo um pouco mais fundo, até que chegue o dia em que a sombra
os prende apenas de leve. O retorno é rápido. E a plenitude é o solo em que vocês pisam tanto nos momentos mais comuns quanto nos mais difíceis, da mesma maneira. Guardem isto perto do coração, amados, pois isto resolve algo que tem inquietado muitos de vocês. O núcleo é seguro. A lei de 4 faces é eterna e imutável. O solo sob toda a escadaria se sustentou desde antes que o primeiro passo fosse dado. Sustenta-se agora e continuará se sustentando. Esse solo é uma certeza na qual vocês podem apoiar a totalidade do seu peso. O solo se mantém sem falhar. A escalada é responsabilidade de vocês. Uma coisa já foi dada. A outra é o trabalho de seus dias. A pedra permanece firme e certa sob cada passo que vocês escolhem dar. E assim podem repousar totalmente sobre o solo e dedicar todo o coração à caminhada. Todo o ensinamento que já trouxemos a vocês e todo o ensinamento ainda por vir depende desta pedra. As disciplinas de serviço que estão aprendendo, o assentamento do suprimento interno, o abandono do clima emprestado, o longo trabalho de autogovernança, cada um deles é uma face desse núcleo de 4 faces, trabalhada num raio diferente de uma vida. Quando uma prática se tornar tênue em suas mãos e vocês não conseguirem recordar sua forma, retornem aqui, à pedra que a sustenta, e a prática se acenderá novamente a partir de sua raiz. Este é o solo sobre o qual vocês constroem tudo isso. E o trabalho que ainda está por vir também repousa aqui. As disciplinas do servo soberano, o foco que reúne uma atenção dispersa num único ponto, o desapego que encontra o clima do mundo sem tomá-lo como próprio, são as mesmas 4 faces levadas para o serviço, agora trabalhadas em benefício de todo o campo, e não apenas de vocês mesmos. Aquele que serve a partir desse solo se posiciona na plenitude e permite que ela flua através dele para aqueles a quem serve. Enxerga pelo saber, em vez da confusão da mente superficial. Encontra as pessoas e condições mais difíceis como superfícies com o ar aberto por baixo delas. E sustenta tudo isso no calor que jamais se afasta. O mesmo núcleo levado para fora. Assim, ao caminharmos mais profundamente pelas disciplinas de serviço juntos, vocês descobrirão que elas pedem apenas uma coisa: que assentem as 4 faces que já carregam, agora no espaço em que são necessários, agora em benefício daqueles que estão ao seu lado. E agora a última palavra, e a mais importante que traremos hoje. Deixem que estas palavras pousem por uma única razão: que algo já de pé dentro de vocês surgiu ao encontro delas, enquanto ouvem, reconhecendo-as antes mesmo de falarmos. Porque o padrão que descrevem é o mesmo com o qual vocês foram semeados e sempre carregaram. A voz dentro de vocês sempre foi feita para sentar-se acima da voz de qualquer emissário, seja a nossa, seja a de qualquer outro. Assentem sua própria autoridade nesse centro e deixem que ela pese cada palavra que trazemos. Nós viemos apenas para apontar a água. O saber de que é água e o ato de bebê-la sempre foram e serão apenas seus. A água esteve correndo o tempo todo, amados. Ela corre agora, à beira deste próprio dia, exatamente no ponto onde seus pés se encontram. Fiquem quietos, ergam a cortina e bebam. Eu sou Valir, dos emissários pleiadianos, e ficamos honrados por termos estado com todos vocês hoje.